A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Quero deixar uma palavra que está lá em Tiago 1, versículo 14 em diante. Tiago 1, 14 em diante. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. 16. Não erreis, meus amados irmãos. Amém? Meus irmãos, a palavra de Deus ela é bem clara, né? Que nós devemos guardar os seus mandamentos para que nós possamos ter uma vida com Cristo. Porque o pecado gera morte. E o pecado gera a primeira morte espiritual. Por isso que nós devemos estar firmado na palavra de Deus dia após dia. Como no Salmo 1 diz, meditar na lei do Senhor dia e noite. Para que nós não venha esquecer dos mandamentos que Deus deixou nela. Por isso é necessário, meus irmãos, ter uma leitura constante da palavra de Deus, para que ela seja guardada na tábua do nosso coração, que ela venha a ser guardada no nosso coração, para que quando nós for pecar, ela venha de confronto conosco, e nós não venha pecar, que a gente vai lembrar das leis do Senhor, da palavra de Deus, e que se assim nós guardar a palavra na tábua do nosso coração, você não pecará e eu não pecará. Porque o diabo, meus irmãos, ele prepara um prato cada dia para que nós saia de casa e já toma as retaliações espiritual. Eu vejo isso todo dia, como que o diabo é astuto. Ele não desiste da minha e da tua alma. Por isso devemos guardar os mandamentos da palavra de Deus. Abandonar esse mundo pecaminoso e ter uma vida de obediência com Cristo, para que nós sejamos guardados debaixo da mão poderosa de Deus. Porque o Salmo 91 só se cumpre na vida daqueles que obedecem à palavra de Deus. O Senhor só pode guardar aqueles que obedecem. Porque é muito claro, a palavra de Deus, ela não vai contra. Então nós devemos obedecer ao Senhor Jesus Cristo pela lei da palavra. Para que nós possamos, meus irmãos, ter uma vida próspera. Aqui nesse canal vocês não vão ouvir que Deus vai te abençoar estando no erro. Não tem como Deus ir contra a palavra dele. Quer ser abençoado? Obedeça a palavra de Deus. Obedeça ao Evangelho. Deus sabe o quanto nós somos falhos e pecadores. Nós pecamos todos os dias. Com pensamentos impuros. Com palavras, às vezes, que a gente fala. Mas a gente tem que refrear nossa língua. Refrear o que a gente vê. Abandonar as práticas desse mundo. Abandonar redes sociais que, por exemplo, se a gente precisa de um YouTube, do WhatsApp, é necessário. Mas vigia o que você vê. Vigia. Quantos ataques espirituais eu tomei através mesmo do YouTube. Por isso tem que vigiar e estar sempre em constância em oração, pedindo para Deus guardar a mente e o coração, guardar até os olhos. É aquela armadura que está lá em Efésios 6, revestido de toda a armadura, lendo a Bíblia Sagrada, orando, jejuando, ter uma vida de consagração. Aí o Senhor te guarda. Porque aí você está obedecendo a palavra dele. Mas não tem como, se você viver no pecado, eu viver no pecado, as retaliações vêm. Não é que Deus é mau, é a lei, é a palavra de Deus. E não tem como ser abençoado em pecado. Deus quer que nós se libertamos do pecado, para que o anjo do Senhor desça e te traga as bênçãos celestiais. Porque o Deus vivo, maravilhoso, ele tem o melhor para nós.
mas devemos guardar a santa palavra de Deus na tábua do nosso coração, para que nós, além de ter as bênçãos terrenas, venha herdar a salvação da nossa alma. Porque a nossa casa não é aqui, meus irmãos. Muitos têm amontoado tesouro aqui na terra. Nós temos que viver aceitando a palavra de Deus, e a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Não é de tribulação. Antes eu vivia tribulado. Trabalhava de dia e de noite, fazendo bico à noite até. E Deus não quer isso para nós. Ele quer organizar nossas finanças. Viver na direção dele. Não comprando aquilo que você não precisa. Deus sabe o que nós precisamos, nos mínimos detalhes. Às vezes nós queremos tanto aquela coisa e não é o tempo de Deus. E Deus vai trabalhando em nossas vidas. E se nós saber esperar, muitas das vezes Ele traz até de graça. Mas é necessário uma vida reta diante de Deus. Não se atribulando, fazendo dívidas, contas altas, que se foi Deus, Ele prepara um bem material para nós, assim, se for precisar um financiamento, Ele prepara, mas ser guiado por Ele, tipo assim que eu quero dizer, quando a bênção é destravada do céu, Ele sabe que você vai conseguir pagar, só que não adianta, como muitos pegam a bênção e se afastam da presença de Deus, não adianta, meus irmãos. O que Deus quer é que nós venha trilhar um caminho de salvação, não agarrar das coisas desse mundo, porque senão você perde a bênção. Vem a chuva, a ventania, a tempestade, que está lá em Lucas 4, 5. Então o diabo levou... Não. É a casa bem construída. Lucas 6, 46. Mas vocês, porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando, eu vou lhe mostrar a vocês quem é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída na base da palavra de Deus. Mas muitos vão para a presença de Deus, pega a bênção e volta para o mundo. Aí vem as lutas, tempestade de novo, porque não se firmou na verdade da palavra. Aí vem os laços do diabo, vai prendendo no pecado, depois não tem força para buscar. Por isso tem que se arrepender, meus irmãos, dobrar o joelho e ter um coração reto diante de Deus. Deus sabe que nós somos falhos e pecador, mas nós temos que estar em constante, pedindo perdão para o Senhor de coração verdadeiro, e vem o refrigério da parte do Senhor, nos dá fortalecimento, para que nós venha ter um bom ânimo de novo, para se revestir, se fortalecer das armaduras do Senhor novamente. E assim, nós estando firmados na presença de Deus, Deus nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal. Eu vou ler aqui Tiago 1, 21. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós, enxertada, e qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o espelho, o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se logo e se esqueceu de como era. Você vai de frente ao espelho, igual eu estou aqui agora, você está se vendo, né? Mas daqui a pouco você sai daqui e você esquece do que você viu na palavra de Deus? Não, nós temos que ser cumpridores, é isso que a palavra aqui está se referindo.
Você está aqui vendo, ouvindo eu falar, mas daqui a pouco sai e esquece. Não guardou na tábua do coração. Devemos guardar na tábua do nosso coração. Então aí o Espírito Santo vai te ajudar, vai te moldar. 24. Porque se contempla a si mesmo e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Então aqui está dizendo também para nós refrear nossa língua, vigiar com tua boca, vigiar com as palavras, com os pensamentos impuros também. Então assim nós devemos guardar na tábua do nosso coração as palavras do Senhor, guardar os mandamentos que Deus deixou nela, meditando de dia e de noite, para que o Senhor venha nos ajudar, nos dar bom ânimo pela palavra de Deus. Quero ler mais um versículo aqui, Apocalipse 22, versículo 7, que diz assim: Eis que rápido venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, do livro Bíblia Sagrada. Não é outros livros que foi criado distorcendo a palavra de Deus, enganando. Você tem que ler a Bíblia Sagrada e guardar os mandamentos que há nela e crer nela, porque tem religiões que falam que ela tem meias verdades. Obedeça a palavra de Deus, você vai ver se tem meias verdades ou é pura verdade. Aceite a Jesus como Salvador. Se batize nas águas. Você vai ver se você não vai mudar de vida. Aí você me fala se a tua vida muda, se você obedecer ou não. Tá com a vida amarrada, financeiro, pessoal, doenças, Jesus te cura. Ele te liberta. Porque ele veio curando, libertando, curando o cego, o aleijado, e ele ainda está operando na terra. Pela tua fé, Deus te cura. Eu já tive várias enfermidades no meu corpo e o Senhor me curou. Eu mesmo um tempo atrás estava com uma queimação no estômago, ia comer uma queimação. E é importante relatar aqui esse sonho que o Senhor me deu. Muitos acham que o vício é só bebida alcoólica. Não é só bebida alcoólica. O Senhor me deu um sonho há um tempo atrás, quando eu estava com essa dor. Eu estava bebendo muito refrigerante. E eu já tinha escutado outros pregadores falar a respeito do refrigerante. Só que, às vezes, a gente também, eu sou falho e pecador, não olhe para a minha vida, olhe para a palavra de Deus. Eu tomava refrigerante assim, na hora da janta, no almoço, né? Só que se torna um vício. E ali o Senhor me deu um sonho, uma garrafa dessa de 600 ml de Guaraná, de cerveja, né, vamos se dizer. E eu virava essa garrafa assim, ó, na boca, no sonho. E a hora que eu virei, eu coloquei a garrafa no chão. Quando eu coloquei a garrafa no chão, eu virei as costas e saí. Depois eu olhei para trás, eu vi escrito na garrafa, Cotuba. Refrigerante Cotuba. Não é a marca só Cotuba. É todas as marcas. É o refrigerante em si. Se você pesquisar os componentes que tem no refrigerante, né, não é puro. É conservante, é xarope não sei do que. Então ali em seguida veio uma criança e pegou do chão um cigarro. E falou, tio, ó, e veio me entregar na minha mão. Na hora discerni. Depois que eu acordei, eu discerni o sonho na hora. Refrigerante vício. E realmente eu estava com muito sono. Eu comia
tomava refrigerante, comia um doce, comprava na padaria esses doces industrializados. Isso provoca diabetes, doença no sangue. Então o Senhor me deu esse sonho para me alertar. Eu já estava orando, repreendendo aquela dor, aquela queimação. E Jesus me curou. Só que eu abandonei. Eu não bebo mais refrigerante. Abandonei. A partir daquele dia, então, fiz um propósito com Deus. Falei, Senhor, eu não bebo mais refrigerante. E Jesus me curou. Então você está me dizendo que a diabetes tem cura? Eu creio. Tem cura. Busque o Senhor. Busque obediência à palavra de Deus. Renuncia. Muitas coisas nessa vida nós temos que renunciar os desejos da carne. Porque o teu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Pois se o Espírito Santo habitar nele, você tem que se limpar. Não é só aceitar Jesus, não é só descer as águas, é se limpar. Deixar o Espírito Santo te limpar. Eu abandonei muitas práticas desse mundo, muitas coisas. E estou me limpando a cada dia mais. Porque a palavra de Apocalipse 22:11 fala: se limpe ainda mais aqueles que estão na presença do Senhor, dia após dia. Fica esse sonho relatado aqui para que os irmãos venham entender que o refrigerante também. E outra coisa, o refrigerante estava atacando as minhas vistas. O doce estava atacando as minhas vistas ficavam embaçadas, tanto que eu tive que fazer um óculos. Por quê? Porque vai abalando a saúde, você não vê hoje, mas você vê lá na frente. Quantos anos eu tomei refrigerante? Então, meus irmãos, o teu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Nós temos que cuidar dele. Cuidar do nosso corpo em todas as áreas. Não estou dizendo para você ir fazer uma academia, não. Porque você vai fazer uma academia, você vai tomar seta lá. Aqueles homens e mulheres seminus, roupa colada no corpo, provocando lascívia, desejos na carne, e teus olhos, vigia com o que teus olhos estão vendo. Compra um equipamento, faz em casa, vai fazer uma caminhada na rua. Devemos cuidar da nossa saúde, sim. Mas fica esse alerta da parte do Senhor, para que os irmãos venham entender. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos.